Não, o título desse vídeo não tá errado. Afinal de contas, antes de tudo, o Homem de Ferro deu a vida ao UCM, que conhecemos hoje, e com certeza foi o personagem que mais ajudou a colocar dinheiro no bolso da Disney e da Marvel na última década. Só que dentro do assunto que a gente vai abordar nesse vídeo, quando a gente se refere aos filmes do Homem de Ferro, no terceiro filme há uma série de incômodos e desencaixes no roteiro que, mesmo tendo um personagem tão querido e tão bem feito como Tony Stark, ainda assim não é um filme que agrada a todos. Mas aqui existe um pequeno detalhe que faz desse filme o melhor de todos e que declarou: daqui em diante, o Homem de Ferro será um dos personagens mais importantes do UCM. Hey Geekers, Lohan na área, e qual seria esse detalhe exatamente? Eu tenho certeza que tu tá te perguntando isso agora, só que antes da gente abordar isso, a gente precisa voltar 3 filmes atrás, onde antes de Homem de Ferro, a gente tinha apenas Tony Stark. Sem dedinho. Brincadeira, pode mostrar. 2008 é quando começamos a jornada que daria origem ao UCM que conhecemos. Um filme que nos apresenta a essência de Tony Stark, junto de sua personalidade diferenciada e extravagante, além de bem divertida. No início de tudo, as coisas parecem ser perfeitas para o personagem, até ele ser capturado por terroristas. Descobrir que suas armas estavam sendo utilizadas para fazer o mal e que seu dinheiro era fruto de catástrofes pelo mundo. Então se inicia a jornada do herói de Tony Stark, buscando tomar melhores decisões em busca de melhorar a vida das pessoas, coisa que antes ele apenas achava estar fazendo, mas a gente viu que era bem diferente. E terminamos com um filme cheio de ação, com o carisma do Robert Downey Jr., que se tornou eternamente o rosto do Homem de Ferro, e com um saldo positivo na evolução do personagem, se tornando um herói. Só que, como eu disse, isso foi só o começo de tudo, e de toda a caminhada do Tony Stark que conhecemos hoje. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. Aqui vemos Tony já bem estabelecido no seu posto de herói, mas não é bem do jeito que a gente conhece. Diferente de antes, passamos longe de vermos uma evolução de Tony como herói, e muito menos como pessoa, já que ele vem se colocando no caminho de decisões ruins e escancarando os seus piores problemas, como irresponsabilidade, infantilidade, falta de senso e principalmente egocentrismo. Embora Tony seja completamente consciente de que sua vida não se trata mais de venda de armamentos e tecnologia, ele ainda está longe de perceber o real peso e responsabilidade de ser um herói. Homem de Ferro 2 não é exatamente aquele filme incrível como nós vimos no Homem de Ferro 1, e nos faz termos um pouquinho menos de carinho pelo personagem justamente por nos mostrar esse lado podre e infantil do mesmo. Mas de forma alguma isso torna o filme ruim, e sim um filme que nos auxilia a ter a visão mais ampla da jornada de Tony como um herói, nos provando de que heróis também erram, principalmente quando são humanos como nós. O que no final das contas nos leva para um filme que trouxe a faísca inicial da transformação desse Tony antigo para o verdadeiro Homem de Ferro de hoje. O relatório para recrutamento e iniciativa Vingadores. Homem de Ferro aprovado. Vou pensar no assunto. Vingadores 1 foi com certeza um dos melhores filmes de todo o UCM. Em 2012 eu tava lá no cinema, eu tinha exatamente 11 anos de idade e pra mim foi incrível ver tudo aquilo que apareceu pra nós. E de certa forma esse filme é muito nostálgico e maravilhoso, já que foi a primeira vez que nós vimos o universo compartilhado da Marvel, coisa que eu sonhava desde a infância. E de fato foi incrível ver todos eles unidos em um determinado local para enfrentar um problema global. Só que falando do Tony Stark novamente, nesse filme tudo aquilo que vimos nos primeiros filmes é confirmado e assinado embaixo por conta de seu egocentrismo absurdo e sarcasmo além da conta. Tony nos prova que está completamente despreparado para agir em equipe, por se achar demais e não ter responsabilidade, não percebendo em nenhum momento que está agindo como um inconveniente. Óbvio que ele não fica sozinho nessas atitudes infantis durante o filme todo. Nenhum dos Vingadores estava de fato preparado para lidar em uma equipe. Só que com certeza o Tony é disparado o pior de todos eles. A gente tem momentos que provam essa infantilidade além da conta do Tony Stark. Como, por exemplo, o momento que ele brinca com a vida de todos na nave, dando choque no Bruce Banner, fazendo piadas com o Thor a todo momento, desmerecendo o valor do Capitão América, ignorando completamente as decisões de Nick Fury. Nós temos ordens.
Devemos segui-las. Seguir não faz muito meu estilo. E mais pro final do filme, indo até a torre sozinho pra enfrentar o Loki sem pensar em consequência alguma. Então, de fato, esse Tony Stark era bem complicado. Mas, obviamente, isso é o que torna o personagem único e divertido, tendo a personalidade destacada dentre todos da equipe, e mostrando que tá sempre pensando à frente, mesmo que seja de forma infantil. Isso nunca falhou. Probleminha de fábrica. Mas lembra daquela faísca que eu falei lá em Homem de Ferro 2, que iniciou a evolução do verdadeiro Tony que a gente tem hoje? Então, é aqui no final do filme que ela aparece. A pergunta é como? Como que a Batalha de Nova York muda tanto o personagem? E a resposta, na verdade, é simples. Esse é o momento que ele prova pra nós que ele é um herói destaque e prova pra si mesmo que a vida de herói não é somente conforto, brincadeirinhas ou apenas salvar pessoas. Então, ao saber do míssil que estava indo em direção à cidade, Tony não pensa duas vezes e voa pra evitar que ele exploda tudo e todos, planejando jogar o mesmo no portal aberto nos céus. E aqui a gente faz uma pausa para perceber a real intensidade e importância dessa decisão que irá desencadear uma série de questões para o personagem. Tony nunca moveu o míssil para destruir a nave Chitauri como muitos pensam. O objetivo dele não era esse. Ele o fez pensando em todas as vidas que salvaria, em todos que poderiam continuar a viver por conta do seu heroísmo, sem pensar duas vezes se ele voltaria vivo ou não. Na verdade, ele até estava firme de que seria um sacrifício necessário para evitar milhões de mortes e salvar o mundo, e provando para si mesmo que um homem enlatado também pode ser poderoso e importante. Mas certas decisões, quando se é um herói, trazem grandes consequências ao seu caminho, sendo elas positivas ou negativas. E felizmente ou infelizmente, nem sempre a gente está preparado para lidar com elas. Finalmente chegamos em Homem de Ferro 3 e aquele gênio, playboy, milionário, filantropo, na verdade agora não é mais isso. Agora se tornou um soldado veterano que acabou de vencer uma guerra. Tudo mudou depois de Nova York. Um soldado que percebeu que existem coisas para serem protegidas ou enfrentadas, muito além da própria compreensão. E nisso, Tony se vê constantemente em ansiedade e se torna obcecado em encontrar formas de se proteger, e proteger principalmente aqueles que ele ama, colocando sua amada Pepper em primeiro lugar antes de tudo. Tony, agora com um transtorno de estresse pós-traumático, vive tendo pesadelos com o momento de seu quase sacrifício em Nova York. Tudo isso sem fazer o menor sentido para ele, o fazendo questionar por que eu tô passando por isso. E acredite, esse aspecto não se desenvolveu à toa no Tony Stark. Já que agora, é válido lembrar que o Tony é uma pessoa egocêntrica, uma pessoa irresponsável, uma pessoa que não entende tamanha importância do seu papel no mundo. E é isso que o torna uma pessoa complicada. Mas também uma pessoa que estava prestes a se sacrificar pelo bem do mundo todo, ignorando tudo o que sempre foi na sua essência, para fazer um bem maior antes de pensar somente em si. Ou seja, sua ansiedade é resultado do seu conflito interno entre suas ações recentes e o que ele sempre foi. Tony tem dificuldade de aceitar os fatos de que ele terá de mudar, terá de se preocupar mais com o mundo, terá de derrubar a ficha de uma vez por todas que ele é o Homem de Ferro e que ser herói não está somente em fazer o bem, mas sim ser o responsável pela proteção do mundo. Sem contar que também vemos a preocupação por conta de ele se sentir menor que os outros heróis. Deuses, alienígenas, outras dimensões, eu sou só um homem enlatado. E também perceber a importância que a Pepper tem na sua vida após Nova York. Graças a isso, ele acaba se sabotando em diversos momentos do filme. Mas o pior é quando divulga seu endereço na TV, causando a perda de sua casa e colocando seu maior bem em perigo, a Pepper. Avançando no filme, após essa decisão infeliz, ele é desmaiado e levado até Tennessee, o ponto de viagem que o Jarvis tinha traçado para que ele pudesse investigar as bombas do Mandarim. Só que ao chegar ao local, a própria armadura dele perde energia e ele fica completamente sozinho no frio, até chegar na casa de Harley. Nesse ponto da história, as ideias seguem se conectando aos poucos na cabeça de Tony, mostrando que é momento de mudança, mas ele ainda não está preparado para entender e aceitar isso, pelo menos não antes do segundo arco do filme, que após algumas lutas, Tony descobre como chegar no Mandarim. Porém, sua armadura não poderá ser utilizada por não estar carregando corretamente, resultando em sua maior crise de ansiedade, seguida por um ataque de pânico, o fazendo questionar: como eu vou fazer isso sem a minha armadura? Então, nesse momento, o Harley, um dos moleques mais importantes em toda a construção do Tony Stark, o lembra de quem ele é realmente e o que ele é capaz. Você é um mecânico, não é? Sou. Devia construir alguma coisa.
Com essa simples e importante frase, Tony se recupera. E somente com sua genialidade e gambiarras, ele invade o complexo do Mandarim. Com esse ato de coragem e aceitação, Tony está pronto para a última etapa da sua evolução, a mais importante de todas. Seguindo mais à frente do filme então, vamos agora para o final de tudo. Tony e Rhodes estão no verdadeiro desafio sozinhos, em uma embarcação para salvar o presidente e Pepper, que está infectada com o vírus Extremis. Tony, sabendo da própria desvantagem, convoca todas as armaduras para lhe auxiliar e enfrentar os soldados no barco, cada uma com sua devida função. E obviamente, acima de tudo, a sua armadura parceira do filme todo, a Mark 42, que segue ao seu lado, sendo a armadura que mais se destaca na batalha, o fazendo vencer Killian e resgatar Pepper. No final do conflito, então, para Tony mostrar para Pepper e para nós que a sua evolução está completa, ele faz algo único e inédito. Tony explode todas as suas armaduras, representando o fim de um ciclo, o desapego ao passado e uma mudança árdua na sua vida. Agora Tony Stark não é apenas um homem enlatado, mas sim o Homem de Ferro, que agora enxergou finalmente o porquê faz o que faz, quem ele deve proteger e sua tamanha responsabilidade como herói. E daqui pra frente o seu novo eu será mostrado como personagem, mas principalmente com atitudes de um verdadeiro herói, almejando cuidar do mundo sem se rebaixar a nada e nem ninguém, muito menos ao seu próprio ego. Eu sou o Homem de Ferro. Claramente, a partir daqui, temos então um novo Tony Stark, com o seu psicológico completamente diferente de tudo aquilo que ele era, e dessas atitudes todas que citei, nos próximos filmes nós vemos claramente uma prova da sua responsabilidade e sua preocupação. Só que antes, eu sei que tu tá curtindo esse vídeo, então deixa o teu like e se inscreve no canal para ajudar esse paraíso nerd a crescer. Continuando. Em Capitão América, Soldado Invernal, é mencionado em um rápido diálogo que Tony deu uma ajuda na construção do Projeto Insight. Stark? Ele deu algumas sugestões. Um projeto da S.H.I.E.L.D. desenvolvido para detectar ameaças antes que elas ocorram e eliminá-las rapidamente. Plataforma do Insight. O Capitão Rogers não tem acesso ao Projeto Insight. Depois disso, no próximo filme, em Vingadores Era de Ultron, embora Tony tenha falhado na criação de Ultron, claramente seu objetivo era justo e unicamente em prol da defesa do mundo. Mas cometer erros nos facilita a chegar no acerto, e com isso ele cria o Visão, um ser digno e perfeito. Além de também podermos destacar nesse filme o seu quase sacrifício novamente em Sokovia, tentando evitar que a cidade caísse. Em Capitão América: Guerra Civil, aqui vemos novamente Tony querendo tomar a melhor decisão, pelo menos do ponto de vista dele, regulamentar os heróis para evitar problemas como destruições além da conta e morte de pessoas inocentes. É a primeira vez que eu te vejo calado dessa forma. É porque ele já tomou a decisão. Você me conhece tão bem. Agora em Homem-Aranha de Volta ao Lar, aqui claramente temos aquele desabrochar do personagem, como um suposto pai pro Peter, lhe ensinando a como ser um herói de verdade, lhe ensinando valores e princípios, e lhe dando até mesmo broncas quando necessário. Tudo que eu tenho, eu não sou ninguém sem um uniforme. Se não é ninguém sem uniforme, não deve ficar com ele. Agora em Vingadores, Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, aqui temos um clímax de evolução de Tony, onde podemos falar de tudo e todos que ele se preocupou, a cada decisão mínima que tomaria para impedir o Thanos. Mas o destaque está no seu sacrifício final, que ele sempre esteve disposto a fazer pelo mundo. Vimos isso em vários filmes no passado. Só que agora, não vai ser só pelo mundo, e sim pelo universo. É isso, é o que faz um herói, né? Parte da jornada é o fim. Por que eu tô preocupado? Tudo vai funcionar do jeito exato que se espera. Então com Homem de Ferro 3 fica claro tudo o que mudou na vida de Tony Stark. Tudo o que aconteceu após esse filme. O quanto que ele foi importante e impactante em toda a evolução do personagem pra nós. Se hoje tu gosta do Tony Stark, bem possivelmente é porque esse filme influenciou muito na construção dele. Nos mostrando que talvez, se ele fosse aquele egocêntrico e narcisista que conhecemos em 2008, não teríamos o pai que tivemos pra Morgan e Peter, o marido que tivemos para Pepper, o amigo que tivemos para Steve e para os próprios Vingadores e o salvador que tivemos para o universo. Por conta disso, é de se perceber que entender sobre si, sua
importância, seus reais valores e essência, o torna uma pessoa melhor, mas que também finaliza sua jornada declarando que ele não é apenas um herói, apenas um homem numa armadura, apenas um bilionário, um gênio ou simplesmente o Tony Stark, mas sim O Homem de Ferro. E após então fazer toda essa análise e perceber o quanto esse filme é importante, eu claramente já era muito conectado com Tony Stark e agora eu sinto uma conexão maior ainda, consigo ter muito mais carinho que eu já tinha pelo próprio personagem. Só que falando de conexão, nem todos os personagens a gente se conecta diretamente. O exemplo foi o próprio personagem de Tom Holland, o Homem-Aranha. E se tu quer entender um pouquinho mais o porquê que esse personagem de Tom Holland é o pior de todos os Homem-Aranhas, eu te explico nesse vídeo aqui. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e eu te vejo na próxima. Eu fui.